A minha noiva traiu-me na minha despedida de solteiro, por isso não fui ao casamento. E deixei-a sozinha para explicar aos convidados. Tenho 31 anos e estive noivo da Jelly, de 30, durante mais de um ano. Conheci-a e namorei com ela durante 4 anos. Hoje deveria ser o dia do nosso casamento, mas estou a quilômetros de distância, a ignorá-la e a escrever para desconhecidos para me sentir melhor. Na semana passada, os meus amigos organizaram uma viagem de despedida de solteiro para mim. Era num resort no campo, nada de extravagante. Apenas uma última celebração com os meus amigos antes de casar. No dia em que íamos partir para a viagem, senti uma sensação estranha, como se algo não estivesse certo, mas não sabia explicar. Ela não tinha planeado uma despedida de solteira. Em vez disso, decidiu trabalhar durante o fim de semana para compensar os dias de folga do casamento. Senti-me culpado por deixá-la sozinha um fim de semana do casamento e disse-lhe que não queria ir, preferia passar o tempo com ela. Mas ela convenceu-me de que seria uma má ideia para os meus amigos, que tinham feito todo o esforço para organizar aquilo para mim. Na altura, pareceu-me que ela tinha razão. Agora sei por que é que me mandou embora. A viagem foi divertida. Não foi uma festa selvagem cheia de homens nem nada do gênero. Os meus amigos alugaram uma cabana junto ao lago, encheram um frigorífico de cerveja e empilharam a sala com snacks suficientes para um mês. Sim, tenho amigos que comem como 10 pessoas. Sou o primeiro do grupo a casar, por isso todos estavam entusiasmados. Passamos a primeira noite a beber à volta da fogueira, a contar histórias e a pregar partidas uns aos outros. Era tudo que um fim de semana de despedida de solteiro deveria ser. Mas não conseguia livrar-me da culpa. Ela estava sozinha em casa, a trabalhar, enquanto eu estava ali a divertir-me. Na manhã seguinte, não sei se foi a ressaca ou o instinto, mas tornou-se demasiado para mim. Sem dizer nada a ninguém, fugi e conduzi de volta para casa. Queria chegar cedo e preparar-lhe o jantar. Seria uma surpresa, e talvez pudéssemos passar uma noite tranquila juntos antes do caos dos preparativos do casamento. Ao chegar, vi um carro estacionado à porta de casa que não era o dela. O carro dela estava na garagem, como se nunca tivesse saído para trabalhar naquele dia. Ela deveria estar no trabalho. O que é que estava a fazer em casa à meio da tarde? Podia ter ficado ali sentado a inventar desculpas para o que estava a acontecer, ou podia ligar-lhe e perguntar diretamente. Atendeu com uma voz animada. Olá, amor. Como está a correr tudo? Senti a garganta seca e perguntei. Bem. Onde estás? Sem hesitar, respondeu. No trabalho, por quê? Nada, só queria saber como está a correr o teu dia. Bem, mas com muito trabalho. Tenho de terminar muitas coisas antes dos dias de folga. Antes que pudesse reagir, desligou dizendo que estava ocupada e começou a bombardear-me com palavras de amor. Muitos amo-te e tenho saudades tuas. Fiquei no carro, paralisado. Não entrei pela porta da frente. Não consegui. Algo dentro de mim, talvez o instinto, disse-me para não fazer. Em vez disso, fui até ao quintal, onde ficava a janela do quarto. As cortinas estavam fechadas, mas os sons que saíam de lá eram claros. Era ela, a sussurrar e a rir. E a voz de um homem, a brincar e a falar. Peguei no telemóvel e comecei a gravar. Não sabia se aquilo me seria útil no futuro ou não. Fiquei ali, parado, no meio das gargalhadas, e ouvi-a dizer. Ainda não acredito que estou a fazer isto aqui. É tão bom. Quero outra rodada. O tipo riu-se e sussurrou-lhe algo. Não consegui ouvir. Depois de alguns minutos de silêncio, ouvi os seus gemidos. Ficaram cada vez mais altos, até que não aguentei mais. Ouvir aquelas palavras destruiu-me. Quis arrombar a porta e apanhá-los em flagrante, mas não me conseguia mexer. O meu corpo estava paralisado. Em vez disso, escapei-me de volta para o carro. Podia ter entrado e acabado com tudo naquele momento, mas não senti necessidade de a confrontar. Para quê? Já sabia a verdade. Só queria desaparecer e nunca mais vê-la. Se tivesse entrado e espancado aqueles 2 traidores, só teria ganho uma viagem à prisão, enquanto eles continuariam a fazer o mesmo. Conduzi de volta para junto dos meus amigos. Não disse uma palavra. Só bebi até desmaiar, qualquer coisa para adormecer a dor que me rasgava o peito. Os meus amigos arrastaram-me para a piscina, mas tudo o que fiz foi afundar-me na minha miséria e continuar a beber. As horas passaram num borrão, até que o meu melhor amigo, Zai, me puxou de lado e perguntou o que se passava.
Sabiam que eu tinha saído de manhã, mas pensaram que tinha ido explorar a cidade. Contei-lhe tudo. Ficou vermelho de raiva. Estava tão furioso quanto eu. E é isso que os bons amigos fazem. Foi bom ter alguém que reagiu da mesma forma. Falamos durante horas. Disse-lhe que não queria deixar isto passar sem que ela sofresse as consequências. Ele sugeriu algumas ideias loucas de vingança. Escolhi uma. Estava claro, eu não queria ver o rosto dela nem confrontá-la. Só queria uma vingança brutal. Depois de fazer check-out do resort, Zai levou-me para casa. Fiquei em casa dele e enviei uma mensagem a Jelly a dizer que voltaria no dia seguinte. Ela respondeu com naturalidade. Oh! Amanhã vou para a casa dos meus pais e fico lá até ao casamento. Vemo-nos antes de eu ir? Hesitei antes de responder. Não, melhor guardarmos a emoção para o grande dia. Ela aceitou sem suspeitas. Nessa noite, Zai passou por minha casa e viu que o mesmo carro ainda estava lá. Ela continuava com o seu maldito jogo. Sem vergonha. Sem remorsos. Ainda estava com o amante, até naquela noite. Na tarde seguinte, voltei para casa. O quarto estava tão limpo que ninguém suspeitaria do que tinha acontecido ali no dia anterior. Pelo menos tiveram a decência de o deixar arrumado. Mas, mesmo que tivessem despejado 10 litros de lixívia, sentia-me tão enojado que não conseguia olhar para a cama. Dormi no sofá até ao dia do casamento. Joguei o meu papel na perfeição, mensagens doces, entusiasmo pela boda. Na superfície, tudo parecia bem. Mas, por dentro, já estava completamente desligado. Na manhã do casamento, ela chegou ao local com o seu séquito, damas de honra, maquilhadores, família, a postar tudo nas redes sociais. Disse-lhe que ia buscar a minha avó ao aeroporto e que chegaria um pouco mais tarde. Mantive o contato até o último momento, a desempenhar o meu papel. Mas, em vez de vestir o fato, fiz as malas, fechei a casa e conduzi até casa da minha avó, noutro estado. Desliguei o telemóvel. E, pela primeira vez em dias, respirei. Antes de desaparecer, enviei um e-mail para o meu lado da lista de convidados. Contei tudo, a traição, as mentiras, como descobri. Informei que o casamento estava cancelado e pedi para não me contactarem, nem a Jelly. Deixei de fora os amigos em comum, para garantir que ninguém a avisava. Os meus pais ainda me ligaram, preocupados. Expliquei-lhes brevemente, mas sem revelar o meu plano. Só a minha avó sabia. Zai foi ao casamento para ver o que acontecia. Ligou-me há pouco, mas ainda não estou pronto para ouvir. Sinto-me vazio. Asfixiado. Não quero falar com ninguém. Tenho muito para dizer, mas já não consigo escrever mais. Farei outra atualização em breve. Atualização 1. Falei com Zai. Ele contou-me tudo em detalhe. No dia do casamento, foi um completo caos. Tudo parecia estar a correr bem, até que os convidados começaram a perguntar pela minha família e pelo noivo. Jelly tentou ligar-me repetidamente. Como não atendi, ligou para os meus pais, mas também não obteve resposta. Então, ligou para Zai, que estava no local, mas ele fingiu não saber de nada. Os pais dela começaram a bombardeá-la com perguntas. Onde está o noivo? Isto é alguma brincadeira? Aconteceu alguma coisa? As damas de honra tentaram manter a compostura, forçando sorrisos, mas a tensão no ambiente tornou-se evidente. Os convidados formaram pequenos grupos, a murmurar e a criar todo tipo de teorias. Uma delas, inventada pela madrinha de Jelly, era que eu tinha fugido com uma colega do trabalho. Eventualmente, o pai dela subiu ao palco e tentou acalmar a situação. Tivemos um pequeno atraso, por favor, tenham paciência. A sua voz tremia e estava pálido. A cerimônia era um desastre e não havia respostas. Aquilo não ajudou em nada. Os convidados não eram estúpidos. Sabiam que algo estava muito errado. Jelly e as amigas rapidamente perceberam que nenhum dos meus convidados tinha comparecido, e tudo parecia um plano premeditado. Tentaram encurralar Zai para obter informações, mas ele manteve-se em silêncio, fingindo estar tão surpreso quanto eles. Finalmente, os pais e amigos dela tiraram-na discretamente do local. Uma das damas de honra anunciou que o casamento tinha sido adiado e que todos seriam notificados sobre a nova data. Mas isso não foi o pior. Jelly não estava apenas a lidar com a humilhação de ser abandonada no altar diante da família, dos amigos e de uma sala cheia de convidados. Não.
Isto atingiu aonde mais doía, no bolso. Jelly tinha perdido um bom emprego alguns meses antes do casamento. Depois de procurar durante muito tempo, conseguiu um trabalho mal pago, onde era paga por projetos. Mal ganhava o suficiente para cobrir as suas despesas. Eu arcava com a maior parte dos custos da casa. Na altura, não me importava. Já tínhamos planeado tudo e, como eu tinha condições financeiras, ofereci-me para cobrir as despesas do casamento sem hesitar. Acreditava que éramos uma equipe e que, num casamento, não importava quem pagava, desde que estivéssemos juntos. Essa crença desmoronou no dia em que descobri a sua traição. No momento em que terminei a relação, decidi que não deixaria que o meu dinheiro pagasse uma celebração construída sobre mentiras. Tínhamos contratado um organizador para tratar de tudo: o local, a decoração, a comida. Havíamos pago apenas 40% adiantado. Os 60% restantes ainda estavam pendentes. Na verdade, os outros 40% deveriam ter sido pagos 2 dias antes do casamento, mas, convenientemente, adiei o pagamento. Quando o gerente do evento me contactou, disse-lhe que pagaríamos tudo depois da cerimônia. Ele avisou-me que haveria uma taxa de atraso de cerca de 30%. Respondi que estava bem, que pagaríamos o que fosse necessário, e mencionei que cobrasse o valor que achasse justo. Sabia que, quando desaparecesse, seria ela a ter de lidar com isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jerry tentou sair discretamente do salão, para escapar ao julgamento dos convidados, foi travada pela equipe de organização do evento. O gerente não ia deixá-la sair sem pagar. A dívida era de 60% do custo total do casamento, mais os juros. E, acreditem, era uma quantia enorme. Um golpe devastador para alguém sem um emprego estável e que tinha gasto todas as suas poupanças no vestido de noiva, na maquilhagem, nas roupas das damas de honra e em outros detalhes. O gerente insistiu que o pagamento fosse feito imediatamente. Ela não tinha dinheiro suficiente para cobrir a dívida na hora. O pai teve de intervir. Mas, mesmo para ele, o valor era demasiado alto para pagar de uma vez. Desesperado, implorou por mais tempo, pois tudo aquilo os apanhou de surpresa. O casamento tinha sido cancelado e ele não fazia ideia de onde eu estava, que supostamente deveria pagar. Mas o gerente não queria saber de desculpas. Disse que não lhe importava o que tinha acontecido ou quem ia pagar. Alguém tinha de pagar ou deixar alguma garantia. Depois de muita insistência, deixou Jelly e a mãe irem embora, mas obrigou o pai a ficar até que um novo contrato fosse redigido. Fê-lo assinar um documento assumindo total responsabilidade pela dívida. Se não pagasse no prazo estipulado, o caso seria levado a tribunal. A humilhação de assinar aqueles papéis na frente de algumas pessoas que ainda estavam lá, incluindo Zai, foi dura. O pai dela estava vermelho de raiva, amaldiçoando-me em voz alta. Por essa altura, Ai já tinha mostrado meu e-mail à maioria das pessoas que ainda estavam no salão. Quase todos sabiam a verdade. Mas os pais de Jelly ainda acreditavam que eu a tinha abandonado sem motivo. Depois de resolver as dívidas com o organizador do evento, o pai dela foi diretamente à casa dos meus pais. Estava furioso, pronto para uma discussão. Mas foi recebido com frieza. A minha mãe olhou para ele, impassível, e disse-lhe a verdade sobre a traição da filha. Ele ficou envergonhado, mas continuava irritado por causa do dinheiro do casamento. Disse que eu devia tê-los informado para que também pudessem cancelar a sua presença na cerimônia. Que eu deveria ter tratado isto em privado e não feito da minha família um motivo de gozo. O meu pai não ficou calado. Não há ninguém para culpar além da tua filha. Foi ela que destruiu tudo, não o meu filho. Ela escolheu a luxúria em vez da lealdade. Em vez de vires dar-me lições, devias educar a tua filha para ser fiel ao marido e não andar a deitar-se com qualquer um. O pai de Jelly foi embora. Não havia mais nada para discutir. Mais tarde, soube que Jelly voltou para casa com a mãe e as amigas, só para descobrir que o meu lado do armário estava vazio. As minhas coisas tinham desaparecido. Tudo tinha acabado, e fiz questão de que ela soubesse exatamente por quê. Na porta do frigorífico, com tinta preta e grossa, deixei-lhe uma nota. Sei da tua traição. Ao lado, imprimi e colei fotografias do carro do amante estacionado na nossa entrada. Tenho a certeza de que os pais e as amigas dela não gostaram nada do que viram. Não sei exatamente o que aconteceu entre eles depois disso. Mas alguns amigos em comum entraram em contato comigo para dizer que lamentavam a forma como tudo aconteceu. Através deles, soube que até os próprios pais dela lhe viraram as costas. Teve de sair de casa,
pois não conseguia pagar a renda. Inicialmente, os pais planeavam acolhê-la até que conseguisse estabilizar-se. Mas, quando souberam da traição, retiraram o apoio. O pai dela, furioso por causa da dívida, exigiu que ela lhe devolvesse até o último cêntimo. Não só ficou completamente sozinha para enfrentar as consequências das suas ações, como também acabou financeiramente arruinada. Neste momento, está a dormir no sofá da casa de uma amiga. Não me importa nem um pouco. Mudei-me temporariamente para a casa de Zai, até encontrar um lugar para mim. Muitas das coisas que sei foram através das mensagens que ela mesma me enviou. Mas não respondi a nenhuma. Bloqueei-a. Não sei se houve mais mensagens. Já não chegam ao meu telemóvel. Atualização 2. Já passaram mais de 4 meses desde o casamento que não aconteceu. Jelly tem me perseguido para conseguir um encerramento, ou pelo menos é isso que dizem os nossos contatos em comum. Tentou de tudo. Ligou-me de diferentes números, tentou contactar-me através de amigos em comum e até enviou cartas para a casa dos meus pais. Nada funcionou. Não respondi porque não ia dar-lhe essa satisfação. Bloqueei-a de todos os lados. Apaguei-a da minha vida como se nunca tivesse existido. Mas ela foi incansável. A sua última tentativa veio em forma de e-mail. No assunto, escreveu, uma última reunião para encerrar isto. Por favor, por favor, por favor. Estive prestes a apagá-lo sem ler, mas a curiosidade venceu e abri. Era um e-mail longo e desesperado, cheio de súplicas, desculpas e um pedido para me encontrar em pessoa, apenas uma vez. Prometeu que não haveria drama nem manipulação, apenas uma oportunidade para se explicar e encontrar alguma paz. Não me senti mal por ignorar o e-mail e apagá-lo. Ela não merecia um encerramento para isto. Não merecia nada da minha parte. No entanto, um dia estava numa cafetaria a aproveitar a minha nova vida quando ela me encontrou. Ainda não sei se foi coincidência ou se ela forçou aquele encontro. Não é como se eu frequentasse lugares muito distantes do meu trabalho. Não havia até que já estava ao lado da minha mesa. Estava distraído a mexer no telemóvel. Se tivesse reparado antes, talvez tivesse tido tempo de fugir. Pelo menos deu-me alguma satisfação vê-la naquele estado. Parecia péssima, ao ponto de eu pensar, ia casar-me com isto? Eu sei, não é bonito pensar assim, mas era bom vê-la sofrer. Quis levantar-me da mesa, mas ela disse que precisava de falar. Disse-o em voz alta o suficiente para que algumas pessoas começassem a olhar. Não queria fazer um escândalo ali, por isso continuei sentado e perguntei-lhe o que queria. Ela contou-me tudo sem desculpas, sem tentar suavizar as coisas com conversa fiada. Mas, segundo ela, não foi uma traição de verdade. Jurou que não tinha nenhum vínculo emocional com aquele tipo, que foi apenas uma vez, que nunca me tinha enganado antes. Disse que só o fez porque queria ter uma última noite para explorar as suas fantasias antes de se comprometer com a monogamia para sempre. Afirmou que não queria uma despedida de solteira. Só queria aquilo. E, depois disso, poderia casar-se comigo sem culpa ou dúvidas. O homem era um ex-colega de trabalho, conhecido por ser bom na cama. Murmurou, ouvi dizer que era bom, experiente. Havia um boato no trabalho de que ele tinha dormido com a nossa chefe, e ela ficou tão impressionada que lhe deu uma promoção. Não só isso, como também satisfazia algumas das diretoras mais importantes da empresa, todas mulheres. Eram apenas rumores, mas Jelly ficou curiosa. Então, mandou-lhe uma mensagem a perguntar se era verdade. Ele insinuou que sim, que era muito bom no seu trabalho secundário. Disse que não o fazia por dinheiro, mas por prazer, sem compromissos. E era exatamente isso que ela queria, uma noite de prazer puramente físico, uma experiência transacional, nada mais. Jurou que nunca teve intenção de repetir e que tinha planeado tudo para que eu nunca descobrisse, para que não me magoasse. Fiquei sentado ali, a sentir-me enojado, sujo. Foi ela quem fez tudo aquilo, quem cometeu o erro. Mas eu é que me sentia assim. Ela continuava a falar, mas eu já não a ouvia. A minha mente estava a imaginar todas as coisas que ele pediu para fazer. Estava a dizer algo quando a interrompi e perguntei. O que lhe pediste que fizesse? Ela congelou. Repeti. Diz-me qual era a tua fantasia. Conta-me em detalhe. Deste-lhe instruções antes? Escreveste-lhe uma mensagem? Mostra-me. Sem me aperceber, a minha voz foi aumentando. Ela implorou para que eu parasse. Não vou dizer. Pelo amor de Deus, para.
começou a chorar. Depois de um minuto de silêncio, disse que se arrependeu assim que lhe liguei naquele dia para saber como estava. Que sabia que aquela chamada tinha arruinado tudo e que deveria ter parado naquele momento. Mas não parou. Seguiu em frente. E, pelo que ouvi e gravei, não parecia muito arrependida. Outra mentira. Depois, veio a manipulação. Se descobriste, podias ter entrado e acabado com tudo ali mesmo. Ainda não tínhamos feito nada antes da tua chamada. Não teria sido traição. Mas escolheste o caminho cobarde da vingança. Jogaste comigo durante uma semana só para me humilhares à frente de toda a gente. Os meus pais foram humilhados, ficaram traumatizados. Podias ter tratado isto em privado. Devias ter sido homem o suficiente para me enfrentar em vez de fugir. E então, num giro completo de 180 graus, disse: ainda assim, posso perdoar-te. Se conseguires esquecer o que aconteceu, podemos recomeçar. Ambos cometemos erros, mas esses erros anulam-se. Quase me ri. Ela realmente disse aquilo. Que estava disposta a perdoar-me pelo que lhe fiz. Que ambos erramos. Que simplesmente devíamos deixar tudo para trás, seguir em frente, quem sabe, começar de novo. Sussurrou. Ainda te amo. Sei que tu também me amas, por isso não será difícil resolver isto. E então veio a cereja no topo do bolo. Ofereceu-se para me devolver os 40% que paguei pelo casamento. Sei que pagaste 40% adiantado e que o resto foi coberto pelo meu pai. Vou pagar-lhe assim que puder. Se isso ajudar, posso pagar-te os teus 40% também. Disse-o como se o dinheiro fosse o problema. Como se isso pudesse apagar tudo. Mas recuperar esse dinheiro não seria uma má ideia. Uma lâmpada acendeu-se na minha cabeça. Disse-lhe: não posso prometer-te nada, porque aconteceu muita coisa entre nós. Mas devolver-me o dinheiro do casamento falhado pode ser um bom ponto de partida. Sabia que, de outra forma, nunca veria esse dinheiro de volta. Mas seria um bom reembolso, depois de ela ter estragado tudo só para satisfazer a sua curiosidade com outro homem. Combinamos que a iria desbloquear para podermos coordenar o pagamento dos 40%. Disse que lhe levaria algumas semanas, talvez um pouco mais de um mês, mas que podia tentar conseguir um empréstimo para me pagar o mais rápido possível. Sei que enganar as pessoas não é correto. Mas enganar quem te enganou não tem também 100 anos de perdão? Ainda assim, não me compromete a voltar para ela caso me devolvesse o dinheiro. Portanto, tecnicamente, não estou a mentir. Provavelmente voltarei a escrever daqui a um mês, quando souber se Jelly me devolveu o meu dinheiro ou não. Atualização 3. Não vou negar que, nestes últimos 2 meses, estive um pouco ansioso porque não sabia se Jelly acabaria por pagar ou se perceberia tudo. Mas ela pagou. Por isso, esta é uma atualização feliz para mim. Para aqueles que dizem que o que fiz está errado e que até deveria ter pago o restante do casamento, bem, posso colocá-los em contato com Jelly. Assim, podem tornar-se seus capachos, esperar que ela volte para casa depois de vos trair e beijá-la como se nada tivesse acontecido. Tenho a certeza de que gostam desse tipo de coisa. Finalmente chegou o dia de receber o meu pagamento. Jelly transferiu o dinheiro diretamente para minha conta. Não faltava um único cêntimo, nem sequer as taxas bancárias. Soube disso porque ela própria me enviou uma mensagem a avisar. Perguntei-lhe como conseguiu o dinheiro. Não queria estar envolvido num assalto a banco ou algo do gênero. Disse-me que tinha pedido um empréstimo. Com isso, conseguiu também pagar ao pai. Esse empréstimo deve ter sido caríssimo, pois o banco certamente lhe aplicou as taxas mais altas possíveis. Mas isso já não é problema meu. O meu único problema agora é decidir como vou gastar esse dinheiro na minha vida. Antes de contar a próxima parte, quero mencionar que, durante este tempo, recebi algumas mensagens dela a tentar falar sobre a nossa relação. Respondi o mínimo necessário para que continuasse com a ideia de me devolver o dinheiro, mas não o suficiente para lhe dar falsas esperanças. Digamos que as minhas respostas foram bastante vagas. Depois, chegou a mensagem que, suponho, ela esperava enviar e que eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria de responder. Na verdade, já tinha a resposta preparada. Só precisei de copiá-la e colá-la. Ela perguntou: e agora, nós? O que acontece conosco? A minha resposta, que ainda guardo, foi: quando disseste que eu não fui um homem por não ter impedido o que estava a acontecer, acho que tinhas razão. Mas apenas até certo ponto.
Um homem deve lutar pela sua mulher, sim. Mas por uma que vale a pena. E, no teu caso, decidiste envolver-te com um tipo só porque ele tinha fama de ser bom na cama. Não valias a pena. Acredito que agora também tu tens uma reputação. Também acredito que um homem nunca deve voltar para alguém que lhe faltou ao respeito como tu fizeste comigo. Por isso, sim, estou a ser um homem aqui. E é precisamente isso que tu nunca mais vais ter. Depois disso, bloqueei-a novamente. E sim, sei que há muitos homens submissos por aí que não se importam que as suas mulheres os enganem. Talvez até as aplaudam quando voltam para casa depois de estar com outro. Por isso, agora estão preocupados com o facto de eu não ter pago a minha parte do casamento por ter sido cancelado. Bem, lamento magoar os vossos sentimentos, mas eu paguei para casar com uma esposa fiel, não com uma traidora. Este é o meu reembolso por uma noiva defeituosa. E se acham que perdoar e pagar era a atitude correta nesta situação, podem perguntar ao pai dela o que ele fez depois de receber o dinheiro de volta. Sim, ele também não a perdoou. Ninguém quer uma traidora. A menos que a vossa autoestima tenha mudado de planeta. História 2. A minha irmã interesseira intimidou-me durante anos, depois arruinou a minha festa de 18 anos ao anunciar a sua gravidez. Tenho 21 anos agora e finalmente estou a viver sozinha num pequeno apartamento, um lugar que sinto que é meu. Mas toda esta história começa quando eu estava prestes a fazer 18 anos, no início de junho. Para entender tudo, primeiro precisam de saber sobre o meu pai, Gary, a minha madrasta, Holly, e a minha meia-irmã, Martin, que tem 23 anos. Olho para trás, para tudo que aconteceu, e ainda dói. É uma dor surda, algo que não desaparece completamente. Mas preciso tentar compreender tudo, juntar as peças. A minha mãe biológica, Janice, morreu quando eu era apenas um bebê, com poucos meses de vida. Foi repentino, um aneurisma cerebral. Disseram que ninguém esperava. Isso deixou meu pai completamente destruído. Ele criou-me sozinho durante muito tempo. Era um bom pai, à sua maneira. Ele dava-me tudo o que eu precisava, certificava-se de que eu tinha uma casa, comida, roupa. Mas sempre foi um homem distante, calado. Guardava muito para si, principalmente depois da morte da minha mãe. Vivíamos numa pequena casa de 2 quartos nos arredores da cidade. Era um lugar tranquilo e na maior parte do tempo, éramos só nós dois. Os meus avós, os pais do meu pai, ajudavam de vez em quando. Levavam-me para passar fins de semana na casa deles ou vinham jantar conosco, mas, no geral, era só eu e o meu pai. Ele chegava do trabalho, fazia o jantar, normalmente algo simples, como massa ou frango, e comíamos em frente à televisão. Não falávamos muito, mas não era um silêncio desconfortável. Era simplesmente o nosso jeito de ser. Quando fiz 13 anos, tudo começou a mudar. O meu pai começou a namorar uma mulher chamada Holly. Conheceram-se no trabalho, ela trabalhava no departamento de recursos humanos da mesma empresa. Lembro-me do dia em que ele me contou sobre ela. Era de tarde, eu estava na sala, deitada no chão a ler um livro. O meu pai entrou e começou a andar de um lado para o outro, algo que ele sempre fazia quando estava nervoso. Limpou a garganta algumas vezes e então disse: "Conheci alguém. Alguém de quem gosto muito. Acho que está na hora de a conheceres. O nome dela é Holly." Eu não queria que as coisas mudassem. Estava habituada a ser só eu e o meu pai. Mas também sabia que ele se sentia sozinho. Então apenas acenei com a cabeça e disse: "Ok, pai. Isso é bom." Tentei parecer entusiasmada, mas duvido que tenha sido convincente. A primeira vez que conheci Martin, a filha de Holly, foi na nossa casa. O meu pai convidou-as para jantar. Lembro-me de ter ficado incrivelmente ansiosa o dia todo. Limpei o meu quarto, mesmo sabendo que provavelmente nem iriam lá. Martin tinha 15 anos na altura, 2 anos mais velha do que eu. Entrou na casa como se fosse dela. Tinha um ar confiante, quase arrogante. Olhou para mim de cima a baixo e imediatamente senti-me insegura. Estava a usar os meus jeans favoritos, um par que tinha recebido no meu aniversário, e uma t-shirt simples. Martin usava um vestido de marca e maquilhagem. Parecia que tinha saído de uma revista. Desde o primeiro momento ficou claro que Martin não gostava de mim. Era como se me visse como uma ameaça ou simplesmente como alguém que podia atormentar. Ela começou a tornar a minha vida miserável, no início de maneiras pequenas e subtis. Comentava sobre as minhas roupas com aquele tom doce e falso. "Tens a certeza de que queres usar isso? É diferente." Zombava de mim por não ter namorado, gabava-se dos seus encontros e em frente a outras pessoas perguntava em voz alta: "Ainda sem namorado? Não te preocupes, um dia vais encontrar alguém." Até tentou virar os meus amigos contra mim. Eu fazia parte de um pequeno grupo de amigos próximos. Não éramos populares, mas éramos leais uns aos outros. Martin tentava juntar-se a nós, fingia ser amigável e depois dizia coisas sobre mim, como: "Ouvi dizer que ela fala mal de vocês pelas costas. Ela não é tão boazinha como parece." Nunca entendi o porquê. Ela era cruel.
Nunca soube o que fiz para que ela me odiasse tanto. Parecia que desde o momento em que me conheceu, decidiu que eu era alguém que podia humilhar. Martin também tinha os seus problemas. Os pais dela eram divorciados e a separação não tinha sido pacífica. Houve muitas discussões, muita amargura. Ela passava metade do mês com a mãe, Holly, e a outra metade com o pai, que morava noutra cidade. Parecia muito mais próxima do pai. Falava sempre sobre eles, sobre o quanto se divertiam juntos. As 2 semanas em que Martin estava com o pai eram as únicas em que eu conseguia respirar. Passava mais tempo com o meu pai, víamos filmes antigos ou dávamos passeios. Ele parecia mais relaxado também. Quando Martin não estava por perto, era como se pudéssemos voltar a ser apenas nós os dois por um tempo. O secundário foi um pesadelo. Martin e eu íamos para a mesma escola. Havia milhares de alunos, todo tipo de pessoas, mas mesmo naquela multidão, Martin encontrava maneiras de me atormentar. Dava-me encontrões nos corredores lotados para eu deixar cair os meus livros. Fazia comentários altos sobre mim na cantina para que todos ouvissem. Até tentava envergonhar-me nas aulas, fazendo piadas sobre as minhas respostas ou os meus trabalhos. A minha maneira de lidar com isso foi desaparecer. Tornei-me a rapariga quieta, eu sentava-me no fundo da sala, tentava ser invisível. Passava a maior parte do meu tempo no meu quarto, a ler ou a desenhar. Nunca contei nada ao meu pai ou a Holly. Tinha medo de que não acreditassem em mim, que pensassem que eu estava só a ser dramática ou com ciúmes da Martin. Também não queria piorar as coisas. Achei que se simplesmente ignorasse, talvez um dia ela parasse. E para ser sincera, não queria parecer fraca. Não queria ser a rapariga que não conseguia lidar com a sua meia-irmã. Quando Martin fez 18 anos, entrou numa boa universidade, a algumas horas de distância. Ia estudar gestão de empresas. Ela estava radiante, entusiasmada por sair de casa, por começar uma nova vida. Mas eu estava ainda mais radiante no dia em que ela se mudou. Senti um alívio incrível. Finalmente podia relaxar na minha própria casa. Já não precisava de me preocupar com o que ela ia dizer ou fazer. Podia simplesmente ser eu mesma. Mas claro, isso não era permanente. Martin voltava para casa em fins de semana alternados, e esses fins de semana eram um inferno. Assim que ela entrava, toda a atmosfera da casa mudava. O meu pai e a Holly enchiam-na de atenção, perguntavam sobre a universidade, sobre as aulas, sobre o namorado, Jeremy. Absorviam cada palavra dela, e eu desaparecia de novo. Aprendi a temer esses fins de semana. Tentava manter-me afastada, passava a maior parte do tempo no meu quarto. Sabia que se tentasse chamar a atenção, só ia piorar as coisas. Martin ia acusar-me de ter ciúmes, de tentar roubar o protagonismo dela. Aos poucos, comecei a acreditar que talvez eu realmente fosse menos importante. Talvez eu não importasse tanto como a Martin. Ela e Jeremy namoravam desde o primeiro ano do secundário. Eram daqueles casais que pareciam inseparáveis. Entraram na mesma universidade, mas tinham de viver em dormitórios separados, um para raparigas, outro para rapazes. Mas no segundo semestre, Martin decidiu sair do dormitório. Ela e Jeremy encontraram um pequeno apartamento de 2 quartos perto do campus. Era um apartamento simples, típico de estudantes, mas significava que ela já não vinha para casa com tanta frequência. Esse foi o melhor período da minha vida até aquele momento. Sentia que finalmente podia respirar outra vez. Comecei a ter melhores notas na escola, entrei para o clube de artes, até comecei a falar com um rapaz da minha turma de história. Quando o meu 18º aniversário se aproximava, o meu pai surpreendeu-me. Disse que queria organizar-me uma grande festa. E ele levou isso mesmo a sério. Alugou mesas e cadeiras, encomendou imensa comida e até contratou uma banda de jazz. Ele sabia que eu adorava jazz. Tinha aulas de piano há alguns anos e adorava ouvir discos antigos de jazz. Foi um gesto inesperado e carinhoso. Fez-me sentir que ele realmente me via, que sabia do que eu gostava. A festa foi na nossa casa. O meu pai decorou o quintal com luzes e balões. Estava lindo. Convidei os meus amigos da escola e mais algumas pessoas. Eles eram o meu grupo, as pessoas em quem podia confiar. Convidei também alguns primos do lado do meu pai. Não os via com muita frequência, mas sempre foram simpáticos comigo. E claro, Martin e Jeremy também estavam lá. Eu estava nervosa com a presença dela, mas tentei ignorar esse sentimento. Queria aproveitar o meu aniversário. Queria por uma vez sentir-me especial. E por algumas horas consegui. Conversei com os meus amigos, ri, dancei ao som da música. Estava a ser um dia incrível. Então chegou a hora do bolo. Era um bolo grande, de 2 andares, de chocolate, o meu favorito, com cobertura branca e raspas de chocolate por cima. O meu pai encomendou-o na minha pastelaria favorita. Toda a gente se reuniu à volta, começaram a cantar os parabéns. Eu estava ali, um pouco envergonhada, mas feliz. Estava prestes a soprar as velas quando Martin pigarreou bem alto, de forma dramática. Toda a gente parou de cantar e olhou para ela. Tinha um sorriso triunfante no rosto. E tenho um anúncio a fazer, disse ela. Eu e o Jeremy estamos à espera de um bebê. A sala explodiu em comemorações.
Todos correram para felicitar Martin e Jeremy, abraçavam-nos, faziam perguntas. O meu pai ficou com lágrimas nos olhos. Abraçou Martin com força, disse-lhe o quanto estava feliz por ela. Esqueceu-se completamente de mim. Fiquei ali parada, a segurar na faca do bolo, sentindo-me uma idiota completa. As velas foram derretendo, a cera caiu sobre o bolo. Senti um calor a subir-me pelo pescoço, uma mistura de vergonha e raiva. Então, uma das amigas de Martin, acho que era a Jéssica, disse com aquela voz doce e irritante: "Oh, Martin, devias cortar o bolo. Devias cortá-lo com ela." Disse isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. E claro, Martin adorou a ideia. Abriu um grande sorriso e aproximou-se de mim, colocando a mão sobre a minha na faca. "Vamos cortar juntas," disse ela. Queria empurrá-la, gritar, mas fiquei ali congelada. O resto da festa foi um borrão. Toda a gente estava focada na Martin e no Jeremy, a falar sobre nomes para o bebê, sobre datas de nascimento. Eu senti-me completamente invisível. A música de jazz que eu tanto amava agora parecia uma piada cruel. Os meus amigos tentaram consolar-me, mas as palavras deles não ajudaram. A dor era demasiado profunda. Naquela noite, percebi que não era apenas uma questão de não gostar da Martin. Eu odiava-a. Odiava-a por ter arruinado o meu aniversário. Por me fazer sempre sentir pequena e insignificante. Odiava-a pela forma como me tratava, pela forma como fazia com que os outros me tratassem. Depois daquela noite, algo dentro de mim mudou. Deixei de ser a rapariga quieta, deixei de ser a rapariga passiva. Comecei a revidar. Sempre que Martin dizia algo desagradável, eu respondia na mesma moeda. Tivemos algumas discussões enormes, verdadeiras batalhas de gritos que abalavam a casa inteira. O meu pai e a Holly tentavam intervir, mas nunca percebiam realmente o que estava a acontecer. Apenas nos mandavam parar de discutir ou pediam que fossemos simpáticas uma com a outra. Nunca viram que era Martin quem começava tudo, que ela me atormentava há anos. As suas tentativas de acalmar a situação eram inúteis, apenas palavras vazias. Uma vez, Martin fez um comentário sobre as minhas roupas, dizendo que eu parecia ter me vestido às escuras. Fiquei furiosa. Respondi-lhe que ela parecia uma moça grávida. Não foi o meu melhor momento, mas soube bem finalmente dizer alguma coisa. Mesmo grávida, Martin continuou a estudar na universidade. Parecia estar a lidar bem com tudo. Tinha Jeremy ao seu lado, e a mãe dela estava sempre disponível para ajudar. Um mês antes da data prevista para o parto, Martin voltou para casa e instalou-se no seu antigo quarto. Toda a gente andava atrás dela, a certificar-se de que estava confortável. Pediam-me para ajudá-la, para carregar as malas, trazer-lhe snacks. Recusei-me. Simplesmente disse que estava ocupada, sugeria que pedissem a Jeremy ou, às vezes, ignorava completamente os pedidos. Foi um pequeno ato de rebeldia, mas para mim significava muito. Era a minha forma de dizer: não vou continuar a fingir que está tudo bem. Martin deu à luz uma menina, uma bebê saudável de 3,2 kg, a quem deram o nome de Lily. Pouco tempo depois, ela e Jeremy voltaram para o apartamento deles, levando a bebê com eles. Pareciam estar a ter dificuldades em adaptar-se à nova vida como pais, mas estavam felizes. Alguns meses depois, Martin e Jeremy anunciaram que iam casar-se. Tinham estado juntos durante tanto tempo que a notícia não foi exatamente uma surpresa. Mas quando soube, senti um nó frio de raiva no estômago. Lembrei-me do meu 18º aniversário, do bolo, da humilhação completa que senti naquele dia. E soube naquele instante que não podia deixar que ela tivesse aquele momento perfeito, não sem pagar pelo que me fez. Comecei a planear. Sabia que era mesquinho, talvez até errado, mas não me importava. Queria que Martin sentisse o que eu senti. Queria que soubesse o que era ter o seu dia especial arruinado. Conversei com o meu namorado Bruce sobre isso. Estávamos juntos há cerca de 1 ano, e ele era a melhor coisa que já me tinha acontecido. Ouviu-me sem me julgar. Entendia por que é que eu estava tão magoada. Disse-me que me apoiava, independentemente do que eu decidisse fazer. Até se ofereceu para ajudar. O casamento de Martin foi um evento grandioso, realizado num clube de campo luxuoso com centenas de convidados. Havia flores por todo lado, uma banda ao vivo, um jantar requintado com 5 pratos. Era o tipo de casamento que se vê em revistas. Usei um vestido bonito, mas sem chamar a atenção. Queria misturar-me na multidão e esperar pelo momento certo. Bruce estava ao meu lado, segurava a minha mão, lançava-me olhares tranquilizadores. Depois da cerimônia, depois dos discursos, depois da primeira dança, Bruce pegou no microfone, limpou a garganta e toda a gente olhou para ele. Começou a falar sobre o quanto me amava, sobre como eu era a mulher mais incrível que ele já conhecera. Falou sobre tudo que eu tinha passado e como me tinha tornado mais forte por causa disso. Depois ajoelhou-se ali, à frente de toda a gente, e pediu-me em casamento. Tinha um anel lindíssimo. Era um anel solitário de diamante que brilhava sob a luz. A sala ficou em silêncio por um momento e depois, todos começaram a bater palmas e a aplaudir. A maioria das pessoas estava genuinamente feliz por nós.
Algumas amigas de Martim, raparigas que ela conhecia desde a infância ou da universidade, aproximaram-se para nos felicitar, abraçaram-me e disseram-me o quanto estavam felizes por mim. Mas eu vi a cara da Martim, e a do Jeremy, e a do meu pai, e a da Holly. Estavam furiosos. Olhavam para mim como se me quisessem matar. E naquele momento senti uma onda de satisfação. Não era exatamente um sentimento bom, mas era algo que eu não conseguia ignorar. No dia seguinte ao casamento, o meu telemóvel tocou. Era o meu pai. Hesitei por um momento antes de atender. O que fizeste foi imperdoável, disse ele, a voz tensa de raiva. Arruinaste deliberadamente o casamento da Martim. Devias ter vergonha de ti mesma. Eu não arruinei nada, respondi tentando manter a voz firme. O Bruce pediu-me em casamento. Estamos apaixonados. O que há de errado nisso? Um casamento é um evento sagrado, disse ele. É mais importante do que uma festa de aniversário. Devias ter esperado. Tu e o Bruce deviam ter pedido a minha permissão antes de fazerem uma coisa destas. Foi aí que perdi a paciência. Permissão? Repeti, a minha voz a tremer. Achas que preciso da tua permissão para ficar noiva? Sou adulta. E estás a falar do meu aniversário, pai. O mesmo que a Martim arruinou. O mesmo que tu ignoraste completamente porque ela estava grávida. Isso foi diferente, disse ele teimoso. Ela ia ter um bebê. Isso é algo importante. E fazer 18 anos não é? Retruquei. Era suposto ser o meu dia, pai. Mas tu tornaste sobre a Martim, como sempre fazes. Continuamos a discutir por mais alguns minutos, a relembrar todas as mágoas do passado. Disse-lhe que ele sempre favoreceu a Martim, que nunca me protegeu do bullying dela, que me fez sentir menos importante. Ele negou, claro, dizendo que nos amava as duas da mesma forma. Mas eu sabia que não era verdade. Finalmente já não aguentei mais. Não vou pedir desculpa, disse. Não estou arrependida do que fiz. E sinceramente não me interessa se nunca mais falas comigo. Depois, desliguei o telefone. Senti uma mistura estranha de alívio e culpa. Continuei a repetir para mim mesma que o que fizera era justificado. Olho por olho. Como já disse antes, Martim arruinou meu 18º aniversário, um dia que devia ter sido especial para mim. E fez isso de propósito, sabendo que ia magoar-me. Então, fiz o mesmo com ela. Foi justo, não foi? Mas mesmo assim, uma pequena voz no fundo da minha mente continuava a sussurrar. Foi mesmo a coisa certa a fazer? Tinhas mesmo de descer ao nível dela? Tentei ignorar essa voz, mas ela não me largava. Então, Reddit, fui mesmo amada fita nesta história? Primeira atualização nos dias e semanas que se seguiram, não recebi nenhuma notícia do meu pai ou da Holly. Foi um silêncio absoluto, como se eu tivesse deixado de existir para eles. Mas sabia que ainda falavam com a Martim. Vi fotos nas redes sociais deles com ela e com o bebê. Era um lembrete doloroso de que eu estava de fora, de que tinha sido excluída da família. Bruce foi o meu pilar durante tudo isto. Ouvia-me pacientemente enquanto eu lhe contava tudo o que sentia. Nunca me julgou, nunca disse que eu estava errada. Apenas me abraçava quando eu chorava e dizia-me que me amava. Começamos a planear a nossa própria festa de noivado. Ia ser um evento pequeno e íntimo, apenas com os nossos amigos mais próximos. Ia ser o oposto do casamento extravagante da Martim. Ia ser sobre nós, sobre o nosso amor, e não sobre fazer um espetáculo para os outros. O Bruce era tudo que a minha família não era. Gentil, solidário, compreensivo. Ele era a minha família escolhida. A parte mais difícil foi perceber que tinha perdido o meu pai. Ele já era distante e ausente há muito tempo, desde que se tinha casado novamente. Mas agora, era como se houvesse um corte definitivo. Tive momentos de tristeza profunda em que só chorava, a desejar um pai que me amasse incondicionalmente. Atualização cerca de 1,5 semanas depois do casamento, recebi outra chamada. Desta vez eram os meus avós, os pais do meu pai. Já não falava com eles há algum tempo. Sempre foram distantes. Não posso dizer que fossem pessoas más, mas também nunca foram especialmente carinhosos. Certamente nunca foram próximos de mim. Ouvimos falar do que aconteceu no casamento da Martim, disse a minha avó. O teu pai está muito magoado. Tens de pedir desculpa a Martim. Não vou pedir desculpa, respondi. Ela arruinou meu 18º aniversário e ninguém se importou. Por que é que eu devia pedir desculpa por lhe ter feito o mesmo? Não é a mesma coisa, disse o meu avô. E um casamento é uma ocasião muito mais importante. Foste egoísta e desrespeitosa. Desrespeitosa? Repeti, incrédula. Eles é que foram desrespeitosos. Ignoraram durante anos a forma como a Martim me tratava. E além disso, isto não é da vossa conta. Somos os teus avós, disse a minha avó. Claro que é da nossa conta. Tens de acertar as coisas com a tua família. Eles já não são a minha família, disse eu, sem nem pensar. As palavras simplesmente saíram. E vocês certamente não estão a agir como tal. Depois desliguei, tal como tinha feito com meu pai. Fiquei a tremer, com o coração a bater com força. Sentia que o mundo inteiro estava contra mim. Era tão injusto. Martim tinha sido cruel comigo durante anos, rebaixando-me constantemente, fazendo-me sentir insignificante.
E no entanto toda a gente corria a defendê-la. Agiam como se eu fosse a vilã só porque finalmente decidi defender-me. Isso deixou-me tão zangada, tão magoada. Eu sabia que Martin sempre foi simpática com toda a gente. Ela fingia ser doce e inocente, e todos acreditavam. Mas ninguém via o lado cruel e manipulador que eu conhecia tão bem. Fez-me sentir tão sozinha, como se fosse a única pessoa que sabia a verdade. Atualização: 3 semanas se passaram. 3 semanas de silêncio absoluto por parte do meu pai. Ele bloqueou-me em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, tudo. Era como se estivesse a tentar apagar-me da sua vida. Quando descobri, foi como levar um murro no estômago. Não consegui comer nada durante um dia inteiro. Então, numa noite, bateram à porta do meu apartamento. Eu não estava à espera de ninguém. Olhei pelo olho mágico e vi o meu pai, a Holly, a Martin e o Jeremy à porta. O meu coração começou a disparar. Senti uma onda de raiva e ansiedade. Não queria deixá-los entrar. Não queria vê-los. Mas o meu pai continuou a bater, cada vez mais alto. Começou a chamar o meu nome. Sabia que se não abrisse a porta, ele ia continuar a bater e a gritar, e os meus vizinhos iam começar a reclamar. O prédio onde eu morava era pequeno, com paredes finas. Toda a gente conseguia ouvir tudo. Então, respirei fundo e abri a porta. Bruce estava ao meu lado. Martin começou a gritar imediatamente, sem sequer esperar que eu dissesse uma palavra. Começou uma torrente de fúria, o rosto vermelho de raiva. Arruinaste o meu casamento. Berrou. Fizeste de propósito. És tão egoísta, tão cruel, tão má. Tens sempre de fazer tudo girar à tua volta. E continuou. Durante 15 minutos inteiros, despejou uma lista de todas as minhas supostas falhas, de todas as formas como eu a tinha prejudicado. Disse que eu tinha ciúmes dela, que estava sempre a tentar roubar-lhe a atenção, que eu era uma pessoa horrível. Minimizou completamente o que aconteceu no meu 18º aniversário, dizendo que não foi nada de especial, e que eu estava a exagerar para chamar a atenção. Ela não demonstrou um pingo de arrependimento, empatia ou compreensão pelo quanto me magoou. Eu não aguentei mais. Comecei a gritar de volta, igualando a sua raiva com a minha própria. Dissemos coisas horríveis uma à outra, trazendo à tona anos de mágoa e ressentimento. Tu atormentaste-me desde o dia em que nos conhecemos. Gritei. O tornaste a minha vida no inferno. És uma pessoa horrível. Estás com ciúmes. Gritou ela, quase histérica. Tens ciúmes porque eu sou feliz, porque tenho um marido e um bebê. E tu não tens nada. A discussão escalou até o ponto em que Bruce teve de me segurar fisicamente, envolvendo os braços à minha volta para me impedir de avançar sobre a Martin. Eu estava tão cheia de raiva que sentia que podia explodir. Finalmente o meu pai interveio. Agarrou o braço da Martin e disse, já chega. As duas, parem com isto. Estão a comportar-se como crianças, como duas imaturas loucas. Tentou fazer-nos pedir desculpa uma à outra, insistiu que éramos uma família e que precisávamos de perdoar e seguir em frente. Mas ele não percebia nada. Estava a tentar igualar as culpas, a fingir que éramos ambas responsáveis, quando na realidade ele nunca reconheceu os anos de bullying, o desequilíbrio de poder, o facto de que Martin sempre foi a agressora e eu a vítima. Não vou pedir desculpa, disse, a minha voz a tremer de raiva. Não estou arrependida do que fiz. Ela mereceu. Virei-me para o meu pai, encarando-o diretamente. Tu estás sempre do lado dela. Sempre a colocaste em primeiro lugar. Só estás aqui agora porque te sentes culpado, não porque realmente te importas comigo. Disse-lhe explicitamente que não me importava se ele nunca mais falasse comigo. Disse que mais do que tudo estava desiludida com ele. Acho que finalmente isso atingiu. O seu rosto mudou. Parecia triste. Talvez até um pouco envergonhado. Holly tentou intervir, começou a dizer algo, mas cortei-a imediatamente. Tu não és melhor do que ele, disse-lhe. Sempre soubeste o que a Martin me fazia e nunca fizeste nada. Deixaste-a atormentar-me durante anos. Martin, percebendo que estava a perder o controle da situação, bufou de frustração. Isto foi uma perda de tempo completa. Disse, virando-se para sair. Eu sabia que não devia ter vindo. Eu sabia que tentar resolver as coisas contigo era inútil. Ela e Jeremy foram embora. O meu pai e a Holly ficaram mais alguns minutos. O meu pai tentou, uma última vez, dar-me um sermão sobre a importância da família, sobre como eu precisava de aprender a perdoar e esquecer. Mas eu já tinha ouvido aquilo tudo antes. Sabia que ele só estava a tentar manipular-me, a fazer-me sentir culpada. Não ia cair nessa outra vez. Finalmente foram-se embora. O Bruce esteve ao meu lado o tempo todo, a dar-me apoio. Não disse muito, mas a sua presença foi suficiente. Deixou-me falar, deixou-me libertar tudo o que estava preso dentro de mim. Sabia o quanto eu precisava disso. Ele representa tudo o que a minha família não é: respeito, compreensão, amor. Continuo a chamar-lhe meu namorado nesta história, apenas para manter a clareza. E também porque ainda me estou a habituar à ideia de estar noiva. 4ª atualização: Bruce e eu tivemos a nossa festa de noivado. Foi pequena e íntima exatamente como queríamos.
Realizamo-la num pequeno restaurante de que gostávamos muito. Convidamos os nossos amigos mais próximos, as pessoas que nos apoiaram em tudo. A única familiar que veio foi a Carol, uma prima do lado da minha mãe. Sempre foi gentil e solidária, uma das poucas pessoas da família com quem realmente me sentia próxima. Convidamos outros familiares, mas disseram que não podiam ir por ser um evento organizado em cima da hora. Sabia que era só uma desculpa. Eles simplesmente não queriam envolver-se no drama familiar. Não convidei o meu pai nem a Holly. Foi uma escolha deliberada, uma declaração clara de que eles já não eram bem-vindos na minha vida. Alguns dias depois da festa, recebi um e-mail do meu pai. Dizia que tinha ouvido falar do noivado através de um amigo. Parabenizou-me, mas também disse que lamentava não ter podido estar presente, que adoraria ter estado lá sob circunstâncias diferentes. Foi uma resposta típica dele. Ainda não conseguia assumir total responsabilidade pelos seus atos. Ainda me culpava pelo afastamento, como se tudo fosse culpa minha. Respondi apenas com um curto obrigada, não queria prolongar a conversa, nem voltar a discutir o passado. Já estava farta disso. Estou determinada a seguir em frente, a construir uma vida com o Bruce. E sobre o verdadeiro pedido de casamento, o Bruce fez tudo em grande. Alugou um restaurante inteiro só para nós dois. Pediu para tocarem a minha música favorita, uma mistura de jazz e música clássica. Foi tão romântico, tão pessoal. Não vou partilhar todos os detalhes porque é algo especial, algo só nosso. Quero mantê-lo assim. Foi o completo oposto do pedido de casamento no casamento da Martin, que foi movido por vingança. Este foi sobre amor, puro e simples.